Olá a todos os encantados, curiosos e amantes da sabedoria. Sejam bem-vindos ao nosso podcast pagão. Sou a Sininho, mais conhecida como Probably Sininho no TikTok, e eu sou a pagã lusitana. Hoje vamos falar da definição de lusitano e a ideia errada que existe, que os lusitanos eram portugueses. Eu sei que deves estar a estranhar. Sininho, como assim? A palavra lusitana é utilizada para descrever portugueses? Sim e não. Existe uma diferença entre a utilização do termo lusitano tradicionalmente e a utilização do termo lusitano historicamente. Tradicionalmente, sim, lusitano é português e podemos usar para descrever uma pessoa ou coisa que seja portuguesa. Mas num contexto histórico, lusitano é especificamente utilizado para descrever aquilo que era da Lusitânia, da zona que os romanos designaram como Lusitânia, que não é de todo correspondente a Portugal de hoje. E porquê é que isto é importante? Existe a ideia errada que os deuses lusitanos são portugueses. Não são. Os deuses lusitanos nem eram só lusitanos. Eram celtas, eram gaélicos. Os próprios povos que os romanos designaram como lusitanos não tinham sentido de país. Não tinham sentido de um povo. Porque a sua união foi imposta pelos romanos. Eram exatamente uma mistura de povos. Alguns veneravam os deuses lusitanos, outros não. E porquê é que precisamos de uma liçãozinha de história linguística antes de falarmos dos deuses lusitanos? É mesmo porque muitas pessoas gostam de apresentar os deuses lusitanos como nossos. Primeiro, até em termos espirituais, eles não são nossos. Deuses da antiguidade não são de ninguém, são deuses e o povo que os começou por venerar já morreu. E antes que me venham com mas os géneros lusitanos vivem nos portugueses, digo já que isso são tretas e propagandas nacionalistas e folquistas não baseadas em qualquer história ou ciência. Não existe gene lusitano. Os lusitanos nem eram lusitanos e eu preciso que percebam isso. Lusitano era uma nomenclatura. Falando em nacionalismo e folquismo, vamos falar das implicações dessa insistência que os deuses são nossos. Para quem não sabe, nacionalismo é a ideologia que a nação e o país e o patriotismo vêm acima de tudo e não deve haver misturas entre diferentes países. Esta é uma ideologia fascista, pois abre portas para divisão, discriminação e pensamento unificado. É assim mais ou menos o culto a Portugal. Isto é diferente de ter amor a Portugal. Eu tenho amor a Portugal, mas Portugal não é a minha prioridade, nem acho que deva fazer tudo para manter as suas tradições e cultura exatamente como elas existem. Nem que essa cultura deva ser nosso pertence. Amar Portugal é querer a sua evolução e querer que este seja aberto e acolhedor. Dizer que os deuses lusitanos são nossos e essa insistência que somos ligados aos lusitanos e temos genes lusitanos vem do nacionalismo. É uma tentativa de pegar nestes símbolos, que são os deuses e que são os lusitanos, e dizer que eles são exclusivamente portugueses e de Portugal. Eles bem podem ter originado na terra que agora ocupamos, mas eles nunca serão nossos. São deuses, e deuses olham por todos. E qualquer português que acredite que possa decidir os limites dos deuses é um português que não os conhece. E é um nacionalista da cachucha. Já folquismo é um tipo de fascismo que ocorre dentro das comunidades pagãs, cujo ideal é que cada pessoa deve praticar apenas aquilo que lhe está nos genes. Ou seja, só pessoas gregas podem ser pagãos gregos, só pessoas de países nórdicos é que podem ser pagãos nórdicos e só portugueses é que podem ser pagãos lusitanos. Isto é obviamente estúpido quando tens o mínimo conhecimento de história e sabes que literalmente nenhum povo ever foi homogéneo. Nem nunca existiu um gene específico lusitano ou grego ou nórdico. E que nos, literais séculos que já passaram desde a antiguidade, já houve tanta da tal mistura que os nacionalistas e folquistas tanto odeiam, que ninguém é 100% português. Aliás, nem sequer precisas de ir à história, basta ir à ciência. Sim, que sermos religiosos não implica descreditarmos o que é científico, que também não apoia essa teoria da nossa nacionalidade e etnia nos estar nos genes, pelo simples facto de que as noções de nação e etnia serem noções sociais. Ou seja, só existem na nossa cabecinha. Chocante, eu sei.
Essa ideia da etnia ser genética é popular hoje, infelizmente, devido à influência nazi. Daí os fascistas gostarem tanto dela. Eu sei que pode parecer exagero, mas é importante fazer estas correções e lutar contra estas desinformações desde o início. Mesmo porque dentro das comunidades pagãs, o fascismo é um vírus que se desenvolve demasiado bem e é alimentado por desinformação disfarçada de crença religiosa. É importante porque a maior parte dos blogs sobre o paganismo lusitano são escritos por pessoas com estes ideais asquerosos. Muitas más experiências nasceram devido a pessoas quererem entrar no paganismo e depois darem de caras com pessoas que têm estes ideais e fazem mal atrás de mal. Vamos então falar um pouco de história a sério e sobre quem eram os lusitanos. Como eu já disse, os lusitanos eram um conjunto de povos que ocupavam a Península Ibérica na Antiguidade, mais ou menos na zona que hoje é o Centro e Alentejo, em Portugal, e os lados de Espanha colados a essas partes. O nome lusitanos foi-lhes atribuído pelos romanos. Aliás, tudo aquilo que sabemos sobre os lusitanos, sabemos através de romanos e artefactos. Porque os lusitanos foram um povo que não deixou registros próprios. Ou se deixou, esses registros foram perdidos ou destruídos. Por isso, nós nunca teremos uma perspectiva lusitana acerca dos lusitanos, bem como nunca teremos uma perspectiva lusitana dos deuses lusitanos. Os lusitanos são fortemente relacionados aos celtas. Daí existirem muitos deuses celtas que também eram venerados pelo povo lusitano. Aliás, existe a teoria que os lusitanos seriam apenas celtas. Também os consideram iberos ou celtiberos. Muitas pessoas, inclusivamente, utilizam o termo deuses ibéricos para descrever os deuses lusitanos. Mesmo porque os lusitanos podiam ser só iberos. E devido a etnicamente só existirem celtas ou iberos. Mas os lusitanos estão tão lá no meio que eu, pessoalmente, prefiro utilizar o termo lusitano, apesar de não desgostar do ibérico. E repito, é pessoalmente, é uma escolha pessoal, mesmo porque não temos a certeza da etnia dos lusitanos ou se eles eram a sua própria etnia, porque não temos grandes registros deles. O que temos de caracterização principal dos lusitanos é exatamente a imagem que nos vem à cabeça quando pensamos num lusitano: o guerreiro. Isto porque a sociedade lusitana era essencialmente guerreira. Daí existirem uma carrada de deuses da guerra lusitanos e o deus grego venerado pelos lusitanos ser Ares. Fun fact: contrária à ideia machista que existe de todos os guerreiros da história serem homens, os lusitanos não discriminavam no que tocava a essas coisas. E as mulheres iam para a luta lado a lado aos homens e eram treinadas lado a lado aos homens. Apesar de guerreiros, os lusitanos não iam procurar guerra porque sim. Mas se os chateavam ou ameaçavam, aí eram implacáveis. Ao contrário de grande parte dos povos que, ao abordar a guerra, eram mais defensivos, os lusitanos eram ofensivos. Iam mesmo com o objetivo de matar, pois seria essa a melhor forma de proteger os castros onde viviam. Quando não estavam em guerra, viviam numa sociedade comunitária, na qual bens essenciais como terra, produtos agrícolas e animais eram de todos, mas continuavam a haver bens não essenciais que eram privados. Adoravam banhos de vapor, como se adorava em geral na altura, e tinham todos o cabelo comprido. Eram religiosos, como toda a gente era na altura, e cultuavam não só os seus deuses, dos quais vamos falar no próximo episódio, mas também alguns deuses celtas e grego, dos quais falaremos brevemente. Os lusitanos não tinham sentido de pátria, mas sim de família. Isto porque a palavra lusitano nunca foi bem deles. Foi uma palavra que lhes foi atribuída e hoje, para conveniência histórica, continuamos a utilizá-la. Pura e simplesmente. Não são ancestrais, não são portugueses, não são os grandes luzes. Eram só famílias. A principal ideia a reter é que, por muito que possamos gostar dessa fantasia guerreira dos lusitanos, que somos alimentados em crianças, por muito que queiramos imitar tudo acerca deles, a verdade é que não somos lusitanos. Nem os lusitanos eram. Eram um conjunto de pessoas, juntas pelo destino, que faziam o que pensava ser melhor para sobreviver. Nós temos demasiada vergonha em ser os portugueses de agora. E ficamos tão focados em ser um povo que nunca fomos, que nos esquecemos de trabalhar para melhorar a vida do povo à nossa volta. Quero acabar este episódio a falar de noção de terra, porque depois disto tudo, não somos completamente desconectados aos deuses lusitanos. Os deuses lusitanos não são nossos, é verdade,
Mas nós somos dos deuses lusitanos. Nós estamos na terra deles. Em religiões pagãs, a terra, o espaço sagrado, é algo de importância. É dessa importância que nascem os templos e peregrinações a lugares. Certas zonas de Portugal são os locais de nascença destes deuses, pelo que têm importância religiosa. É a mesma lógica de sentirmos sempre alguma ligação à terra onde nascemos. Mas apesar desta ligação, essa terra nunca será nossa. A terra é dona de si mesma. Para ser pagão, precisamos de parar de nos focar no isto é meu e isto é teu, e simplesmente sentir o divino à nossa volta sem o cobiçar, pois o divino nunca será nosso para ter na nossa mão. Os deuses lusitanos passaram o tempo de vida dos lusitanos, e um dia passarão o tempo de vida de Portugal, mas cá continuarão a abençoar a sua terra e a abençoar todos aqueles que os escolhem venerar. Para o próximo mês, cá estaremos com mais um episódio de Pagão Lusitana, em que exploramos o Panteão Lusitano. Fiquem atentos às redes sociais, sou Probabilicininho em todas elas, e que os deuses e seres mágicos vos acompanhem no vosso caminho.